suporte o processo pelo propósito. No último vídeo, no finalzinho, nós conversamos um pouco sobre essa questão de nós olharmos para a alegria que estava proposta a Jesus, que ele suportou tudo isso. E nesse vídeo eu queria aprofundar um pouco essa questão com você. O quanto que muitas vezes nós precisamos olhar para o propósito que o Senhor tem para a nossa vida, para onde nós estamos indo, onde nós queremos chegar, onde nós iremos chegar, para suportar todo o processo, todas as dificuldades e todo o deserto que nós estamos passando no presente. Então, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo da nossa série sobre desertos. Mais um episódio aqui, e eu queria começar então falando um pouco sobre essa questão de que nós precisamos entender qual é o propósito que nós temos para a nossa vida, entender onde nós iremos chegar, para onde nós estamos caminhando, porque isso vai facilitar a nossa jornada, vai trazer sentido para as dificuldades que a gente possa estar passando. E é claro, né, quem nos criou do jeito que nós somos para encaixar exatamente com um propósito na nossa vida foi o próprio Deus. Então nós precisamos perguntar ao Senhor, se você ainda não sabe, pergunte ao Senhor que Ele vai estar te direcionando, Ele vai estar te respondendo aquilo que Ele planejou para a tua vida, né? Os sonhos que Deus tem para a tua vida. E isso pode se encaixar em todas as áreas da nossa vida, porque eu posso estar passando por um deserto, por exemplo, na minha área familiar, né? E o Senhor tem planos, tem sonhos para mim na minha área familiar. Por exemplo, na área profissional, o Senhor tem planos para minha área profissional e nós olharmos para esse propósito vai trazer esse sentido e a gente vai conseguir perseverar, porque senão a gente pode muitas vezes querer abandonar ou desistir porque a gente não está com esse entendimento da onde a gente está indo, né? Para onde a gente está indo, para onde que a gente está caminhando. Então, o primeiro ponto é que a gente busque no Senhor, né? Que a gente busque a orientação do Senhor, pergunte ao Senhor qual é o propósito que Ele tem específico para a nossa vida, né? Eu tenho um propósito específico para a minha vida, você tem um propósito específico para a sua vida e em áreas também diferentes, né? O Senhor tem um propósito para cada área da nossa vida. Então que se você não sabe, você questione, pergunte, busque no Senhor, que eu tenho certeza que Ele vai te mostrar. Claro que Ele muitas vezes não vai mostrar tudo, né? Mas Ele vai mostrar onde nós iremos chegar. E o segundo ponto é que a gente pode olhar para a vida de personagens da palavra que o Senhor deixou para o nosso ensino, né? E a gente vê, por exemplo, na vida de José, na vida de Davi, o quanto que o Senhor mostrou antes mesmo de eles passarem pelas provações, antes dos desertos e dos vales chegarem para eles. O Senhor mostrou para eles o que Ele tinha de sonhos para cada um deles. Então, José, né, vai ter os sonhos, o Senhor mostra para ele o propósito dele, onde ele chegaria anos depois. E Davi também, quantos anos antes dele realmente se tornar rei, o Senhor mostra para ele que ele seria o rei de Israel, e que ele vai passar então por tantas provações, por tantos desertos e vales, perseguições, e que o Senhor mostrou para ele antes mesmo disso, para ele olhar para esse propósito, para ele olhar onde ele chegaria. E a primeira passagem que eu queria trazer para a gente ler juntos é Salmo 23, que é um dos mais conhecidos, mas que a gente vai olhar e é um salmo davídico, né? É um salmo que Davi escreveu. E eu queria ler o versículo 6, que diz assim: sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Então essa era a certeza de Davi. É interessante até nós lermos, vamos ler todo ele, para a gente entender o que ele estava falando antes também. No versículo 1 diz assim: o Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo.
A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Então aqui ele mesmo fala sobre um vale de trevas e morte, e mesmo assim ele não teme, ele crê, ele confia e consegue enxergar o Senhor com ele e consegue confiar nessa proteção que o Senhor traz. E mesmo diante de tudo que a gente vê que Davi passou, né, ele consegue dizer: sei que a bondade e a fidelidade do Senhor me acompanharão todos os dias da minha vida. Então que essa seja a nossa certeza também, né? Independente do vale, do deserto que o Senhor está nos permitindo passar. Cremos, né? Temos a certeza que a bondade e a fidelidade do Senhor nos acompanham todos os dias. E eu queria também finalizar, então, lendo o Salmo 126, versículo 5, que diz assim: aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Então, o quanto que muitas vezes esse nosso deserto, por obediência a Cristo, né, nós muitas vezes plantaremos com lágrimas, nós passaremos por provas, nós passaremos pelo vale da sombra e da morte, onde muitas vezes a gente acha que certa área da nossa vida morreu, que não tem mais esperança, ou mesmo até a gente olha para a vida de José, quanta injustiça ele sofreu, né? Ele foi preso, ele ficou um tempo na prisão por conta de uma injustiça, uma mentira que inventaram. Pessoas com má índole, né? Tentaram prejudicar a vida dele, tentaram atrapalhar, mas ainda assim a gente pode ter a certeza que mesmo que pessoas se levantem tentando atrapalhar aquilo que o Senhor tem para nós, tentando muitas vezes por competição, por inveja, tentando prejudicar a nossa vida, ainda assim o Senhor faz cooperar para o nosso bem. Né? Na prisão, José estava sendo treinado, habilidades estavam sendo desenvolvidas, ele estava conseguindo desenvolver habilidades que depois ele conseguiu ter êxito, né, no que o Senhor tinha colocado para ele governar. E nós podemos olhar para a nossa vida também dessa forma, né? Nenhum mal vai chegar até nós se nós estamos em Cristo, se nós estamos perto do Senhor, se nós estamos obedecendo a Ele. Ele faz tudo cooperar para o nosso bem, até situações de injustiça, até situações de maldade, de pessoas mal intencionadas. O Senhor consegue fazer tudo cooperar para o nosso bem, e no meio disso tudo nós teremos habilidades que nós estaremos desenvolvendo para depois, quando nós chegarmos onde o Senhor sonhou para nós estarmos prontos, né, capazes, capacitados para viver aquilo que o Senhor tem para nós. Então que a gente consiga descansar nesse Deus Todo-Poderoso, que nos protege, nos guarda, não deixa que nenhum mal chegue até nós, que nós estejamos perto dEle, que Ele conforte o nosso coração, que a gente consiga ter discernimento, consiga ouvir a voz do Espírito Santo com a gente, falando com a gente, mostrando o caminho que a gente deve seguir, para que a gente consiga chegar então nesse propósito maravilhoso, né? Nessa boa, perfeita e agradável vontade que o Senhor tem para a nossa vida. Eu espero que esse vídeo tenha te abençoado. Um beijo e até o próximo vídeo.